Olá pessoal, aqui é a Marciele do UX Campeiro e hoje vamos falar sobre os 5 erros que matam a experiência do usuário. Bom, inicialmente temos que pensar que existem alguns determinados erros que podem piorar a situação ali da experiência que o usuário vai ter com a interface, o serviço ou o negócio que vai ser disponibilizado. Então, um dos primeiros erros, assim, não principais, mas um dos primeiros erros é pensar só na estética, então envolver a equipe de design apenas no processo final, na etapa realmente de criação de interfaces, e esquecer que a experiência de usuário ela deve ser levada em conta desde a etapa inicial do processo, que seria de levantamento de informações, realmente uma etapa de negócio para ter uma resolução de fato em relação àquela interface, negócio ou serviço que se deseja entregar. E esse pensar só na estética acaba sendo levado em conta, então, apenas a etapa final da criação da interface, mas devemos sempre pensar que o suporte, o atendimento ao cliente ou as entrevistas iniciais, que realmente são relacionadas a UX Research ou, enfim, a experiência do usuário em si, devem ser levadas em conta para a gente conseguir avaliar os principais problemas em relação à interface. Um dos segundos erros mais, então, erros que podem acontecer relacionados à experiência é ignorar o feedback do usuário. Isso também se leva em conta, então, a questão de ignorar totalmente o que o usuário está falando, às vezes do Reclame Aqui, ou, enfim, até em relação ao que tem lá no suporte, no atendimento ao cliente, o que as pessoas estão mais trazendo um feedback, às vezes são realmente reclamações e às vezes são apenas sugestões, e simplesmente desenvolver o serviço ou a interface a partir de simplesmente serviços dos concorrentes. O terceiro ponto é o excesso de informações. Então, quando você acessa uma interface, ela tem muitos botões, muitos itens, diversos filtros, e ele acaba trazendo confusão pro usuário, seja até você que está desenvolvendo o sistema ou alguma outra pessoa realmente tem a percepção de que há um excesso de itens nessa interface e você não sabe exatamente como começa, como termina, onde você clica, onde você continua, também é um dos problemas. O quarto problema, então, são fluxos confusos ou os fluxos quebrados. Por exemplo, você tem o wizard e aí você está numa etapa ali de preenchimento do formulário, e aí você quer limpar ou quer voltar, nessa etapa, e aí, sei lá, você tem um informacional antes. Em vez de voltar para esse informacional, esse wizard, ele volta para lá uma etapa inicial de inserção de identificação no cliente. Esse tipo de falta de identificação, da onde vai voltar, pode causar diversos problemas, principalmente do usuário simplesmente desistir da jornada, Então, é necessário fazer esse levantamento correto da jornada para, então, evitar essa confusão, assim, desses fluxos confusos. E também a questão do usuário ficar preso, então, em alguma tela, ou ficar preso em uma tela onde tem que fazer muitos itens e muitos cliques. Também pode causar confusão, porque a pessoa não sabe onde é que clicar, aonde salvar, o que de fato essa pessoa vai fazer para conseguir finalizar a atividade que ela está ali solicita no momento. E o quinto item, então, é deixar a acessibilidade sempre de lado, ou, enfim, pensar na acessibilidade só no final, aí o produto já está desenvolvido, e pensar nessa etapa só no final. Isso é um grande problema, porque pode simplesmente esquecer de uma grande parte dos usuários. Por exemplo, pessoas cegas. As pessoas cegas, elas vão ativar ali um item que tem nos dispositivos móveis dela, usando aqui o exemplo do aplicativo, de fato.
a pessoa vai ativar um voice-over no celular dela, e ela vai acessar o seu aplicativo e você vai ter que ter textos alternativos para auxiliar esse usuário. Não dá pra se esquecer que tem muitas pessoas que estão ali e elas precisam fazer aquela sequência, saber daqueles títulos, dos botões e como é que ela vai navegar ali naquela interface. Qual que é a sequência correta ali da navegação, né? Tem também a questão do contraste ruim na interface, que é se esquecer ali, enfim, desde o usuário tradicional até um usuário que tem problemas visuais e que vai acessar a tela e vai ter problemas, então, ali de misturar uma cor ou de uma identificação de uma cor diferente. E aí é necessário fazer pelo menos o teste da WCAG para então saber de fato se aquela cor tem um bom contraste nas telas em si, e também para outras pessoas que não vão conseguir enxergar de fato qual que é a cor que foi inserida ali naquela interface. Então, evitar então esses erros, né? Inicialmente, tentar sempre pensar nessas alternativas logo no início, antes mesmo de criar essas interfaces, e colocar então à frente, né? Já ali se coloca à frente de muitos sistemas que eles são mal feitos ou mal executados. Facilita então a vida das pessoas e também facilita a vida de quem é que está desenvolvendo, porque isso pode depois se tornar um problema que vai ter uma entrada no suporte, uma entrada no atendimento, e também acaba que se faz esse básico já é uma parte muito bem feita. E era isso por hoje. Me siga para mais dicas de experiência do usuário. Espero poder auxiliar a todos e até a próxima.